Vamos à parte 2 da hora do almoço vascaíno. Ontem, o Felipe Carregal, o vice jurídico, fez denúncias graves a pessoas, empresas envolvidas na primeira SAF do Vasco, posso dizer, que vendeu para 77. Vamos mostrar o vídeo e comentar. E também Ramon Dias, ele não esquece do Vasco. Tinha que falar do Corinthians, mas meteu o gigante da colina na entrevista. Você vê a grandeza do Vasco, que tentam sempre botar o Vasco no meio do assunto. Tudo isso após a Salve, salve galera do Vascão! É a segunda parte da hora do almoço, então bom almoço para todo mundo. E quinta-feira a bola vai rolar, e como vai rolar em São Januário, às 8 da noite. Esperamos que hoje a CBF responda nossa solicitação de credenciamento, que ó, já pedimos há muito tempo. Vasco Internacional é a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, esperar. Ontem, na TV Vasco, o Felipe Carregal fez denúncias graves envolvendo a 77, os ex-gestores, né, da associação, o Salgado, o Osório, a KPMG, que fez a ponte entre a Associação Vasco. Veja o que ele falou. E é importante mencionar aqui um fato que aconteceu em meados de julho desse ano. A gente teve conhecimento de um documento, um balanço da 777, datado de setembro de 22, tá? Ou seja, esse balanço é justamente no mês de concretização do negócio, tá? E esse balanço ele é bastante sintomático. Nesse balanço consta expressamente que o prejuízo operacional da 777 em setembro de 22 era de mais de R$1 bi, tá? Fora isso, está nesse balanço também que a 777 tinha em dívidas valores superiores aos ativos somados. Ou seja, em setembro de 22 a 777 estava quebrada. Mas esse documento, acredito eu, não foi revelado ou não foi encontrado na época da concretização do negócio. Por quê? Ninguém viu esse documento? Porra, ninguém teve o cuidado de pedir o balanço daquele mês? Cadê a empresa que foi contratada? Justamente para fazer a due diligence da 777. Não viu? Foi remunerada para isso, ela não viu? Pior, no relatório que essa empresa apresentou, consta uma frase que diz o seguinte: maiores informações sobre a situação financeira da 777 não foram encontradas em buscas online. Ou seja, pelo que eu entendi, essa empresa que foi contratada fez buscas no Google acerca da situação financeira da 777. Que trabalho é esse? Que due diligence é essa? Mas não só isso. Essa mesma empresa, e para mim existe aí uma falha gravíssima de procedimento, esta mesma empresa que foi contratada para fazer a due diligence da 777 é a mesma empresa que, em caso de venda para a 777, receberia uma comissão. Para mim, existe nitidamente aqui um conflito. Isso é um erro grave de procedimento. Enfim, todas essas questões estão sendo investigadas pelo Conselho Deliberativo do clube, que é quem tem competência para tal. Bom, são denúncias muito graves envolvendo pessoas e instituições muito graves, que, se for comprovado, essas pessoas, essas instituições têm que ser responsabilizadas criminalmente, ou qualquer esfera da justiça que cabe.
mas tem que ser responsabilizado. Mas aqui, esse canal não tem político de estimação do Vasco. Não tem torcida de político do Vasco. Essas denúncias, como ele não mostrou documentação, também para nós anônimos ele precisa mostrar, mas para a justiça vai ter que mostrar, tanto para lá na arbitragem, quanto na justiça empresarial, ele vai ter que mostrar essas acusações que ele fez. Mas pode ser interpretado também, porque na política do Vasco não tem amador. Não tem genuíno, não tem ingênuo. É exatamente como a política nacional, é um comendo o outro. Um querendo derrubar a imagem do outro. E sim, pode ter envolvimento e acabar a imagem dos adversários políticos, pensando aí numa reeleição, vão entrar agora. Pode. Como pode ser verdade também. Como eu falei, se for verdade, que esses envolvidos me estranha que se no ato da compra a 77 já mostrava problemas financeiros, como é que ninguém viu? Como a GPG não viu, como a associação, Jorge Salgado, que era um cara profissional do ramo de ações, o sistema financeiro não viu. Aguardaremos as cenas dos próximos capítulos, mas em política do Vasco, tudo, rigorosamente tudo é possível. Tudo. Porque eu acho que era uma coisa para botar já numa de investigação independente, e vendo aí, colocava para responder na justiça, ao invés de ficar apontando antes da apuração feita pela justiça. Então, tudo é possível. Não existe santo na política do Vasco. Por isso que eu falo que tudo é farinha do mesmo saco. Nenhum político do Vasco presta. Mas vamos guardar as cenas dos próximos capítulos. E o Ramon Dias, hein? Saiu do Vasco, mas o Vasco não saiu dele. Ele aí questionado pelos colegas da Globo Esporte. E ele metendo o Vasco, dizendo que a nível de instituição, o Corinthians é maior que o Vasco. Oportunista como ele, não há. Inclusive aquele papo, como ele saiu do Vasco, dizendo que ele foi demitido por Twitter. É melhor X, né? Hoje é X. Mas veja o que ele falou. De qualquer forma, ele apimentou o confronto entre Corinthians e Vasco, que será no domingo, dia 24, lá no Itaquerão, em São Paulo, às 4 da tarde. Deve ser o jogo da TV Globo aqui no Rio de Janeiro. Mas olha, um cara oportunista como ele. E olha, quem salvou o Vasco na última rodada do Campeonato Brasileiro foi muito mais o Baete, foi muito mais o Paé, que decidiu os jogos contra o Fortaleza e o América Mineiro. Foi Paulinho, aquele pessoal que chegou no segundo semestre. Até porque a indicação mesmo do Ramon Dias foi aquele Sebastião que saiu sem deixar a saudade sem fazer gol. Depois fez na forma que ele saiu, de forma oportunista. Mas
Comentem, opinem. Aqui a Garantia Moral, aqui todos TV. Até o nosso modo hoje com o resumo da terça-feira do Asco. Até mais.